Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando a nossa saga por uma vida melhor na matéria. Quem é de casa já sabe, mas se você está chegando aqui pela primeira vez, este é o canal do Instituto Círculo Mágico e aqui nós conversamos sobre energia. Então, se esse tema te interessa, eu já quero convidar você, que não é inscrito ou inscrita no canal, para se inscrever e assim acompanhar os nossos conteúdos. E quando eu falo que nós conversamos sobre energia, ninguém melhor para falar sobre isso do que ela, Maria Guida. Tudo bem com você? Ô Murilo, tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem com todos os que nos assistem. E vamos lá para nossas perguntas sobre energia. Muito bem, que bom que está tudo certo. E no vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre uma pergunta enviada por uma seguidora do canal durante o nosso vídeo sobre família. Esse vídeo que foi publicado por nós há mais de um ano. E nesse vídeo, Guida, você contou sobre a constelação familiar, sobre cada função, que cada membro exerce na família. E aí, diante disso, a nossa seguidora Maria Fagundes enviou a seguinte pergunta: como ficam as crianças que não vivem com seus pais e não gostam deles? Agradeço. Nós que agradecemos, Maria Fagundes. Então, é com você, Maria Guida. Então, Maria, a questão é a seguinte, eu fico muito feliz que você tenha assistido o nosso vídeo. A questão é a seguinte, precisa saber em que circunstâncias, por que essa criança não vive com os pais? Porque ela deveria viver com os pais. Só há uma circunstância segundo a qual a criança não deve viver com os pais. É quando esses pais deixaram a matéria. E temos que considerar o fato de que isso é um planejamento feito antes. Mas vamos lá, uma criança não devia estar longe dos pais porque ela não gosta dos pais, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, nenhuma criança gosta de seus pais. Ela aprende a gostar deles à medida em que ela vai crescendo e que eles dão para essas crianças, as condições de compreenderem porque esse pai é assim, porque essa mãe é assim, porque eu sou assim, ou seja, aquela questão que eu chamo de triangulação, papai, mamãe, criança. Mas se uma criança, seja lá por qualquer motivo, não está com seus pais, por qualquer motivo que seja, esses adultos que estão cuidando dessa criança não podem tomar o lugar dos pais, ou seja, não pode exigir que a criança chame de papai e de mamãe aqueles que não são, e esses adultos devem cuidar dessa criança, deixando claro que eles não são os pais, mesmo os adotados recém-nascidos, com o tempo, essas crianças precisam saber que esses adultos que estão cuidando delas não são os seus pais. E essa criança precisa crescer sabendo que existe um pai e uma mãe que não estão ali. E assim, eu aconselho sempre, depois dos 7 anos de idade, a que se conte a essa criança as circunstâncias pelas quais ela não está com seus pais. É importantíssimo que essa criança cresça sabendo quais foram as circunstâncias que fizeram com que ela não esteja com seus pais. E de maneira alguma, essas circunstâncias devem ser, essa criança não gosta dos pais. As crianças que têm algum senão, primeiro que uma criança não tem coragem de dizer eu não gosto de vocês. Ela pode dizer isso no momento de raiva, no momento de desagrado, no momento de birra, ela pode dizer eu te odeio. Sabe, os pais devem olhar para isso e dizer, claro, nós somos os inimigos kármicos mais importantes que essa criança tem. Durante toda a sua vida nós seremos esses inimigos kármicos e nós temos que resolver essa situação, cuidando do equilíbrio dessa criança,
2, dando a ela tudo que ela precisa para se tornar um adulto equilibrado. E 3, não vamos considerar isso porque essa criança ainda não adquiriu esse equilíbrio. Ou seja, pais ou não pais, adultos que estão cuidando de crianças, não podem olhar a criança como uma folha em branco. Eles devem olhar para uma criança como um ser que tem vidas e vidas e vidas anteriores e motivos bastante fortes no inconsciente para agir, às vezes, de uma forma que não é exatamente a forma com que os pais gostariam que a criança agisse. É injusto esperar que uma criança que ainda está sob domínio do seu inconsciente se portar como alguém que ama incondicionalmente os pais. Olha só, um adulto para chegar no amor incondicional demora um tempão. Agora imagine uma criança que está sob a influência direta do inconsciente e que tem que aprender a conviver com os seus inimigos kármicos mais fortes. Então é assim, uma criança não está com os pais, esses adultos deveriam olhar para ela como um ser que precisa saber todas as circunstâncias em que ele está ali, por quê, de que maneira, mas claro, não vamos fazer isso com uma criança de 3, 4, 5 anos. A melhor maneira de resolver isso essa criança vai fazer perguntas. E essas perguntas precisam ser respondidas. Não é, onde está meu pai e minha mãe? Aí eu vou lá e conto tudo para uma criança de 4 anos. Não, seu pai e sua mãe não estão aqui por conta disso. Aí, mais um pouco, cadê meu pai e minha mãe? Aconteceu isso, isso e isso. Porque esse adulto, essa criança até os 13 anos, ela precisa saber tudo sobre a sua origem, ou pelo menos o que for possível saber. E esses adultos não devem tentar substituir os pais, a menos que essa criança os eleja como pais, e isso é possível. Você cuida de uma criança, sabendo que ela não é seu filho, deixando claro isso, não insistentemente, mas deixando que essa criança perceba isso. Um dia ela te chama de papai. Ela elegeu você. E a partir desse dia, sim, você pode se comportar como um pai. E aí a função do pai, a gente já sabe, lá no nosso vídeo Família está assim, a função do pai é representar a comunidade dos homens e ensinar para a criança que a comunidade dos homens tem regras e que essas regras terão que ser cumpridas sob pena de esse ser excluído. Eu não sou pai, essa criança nunca me chamou de papai, mas sou eu que cuido dessa criança. Aí você vai ter que fazer uma coisa que é difícil, mas que precisa ser feita. Você vai dizer, seu pai não está aqui, mas se seu pai estivesse, ele faria isso. Mas eu não sei, nem conheci esse pai, como é que eu vou saber se ele faria isso? Não, o que um pai faria, você vai fazer, mas você vai deixar claro que você não é o pai. Da mesma maneira a mãe, sua mãe não está aqui, mas se sua mãe estivesse aqui, ela faria isso que eu estou fazendo. É uma questão bastante forte ter que agir como um pai e uma mãe, consciente de que não se é e deixando claro para a criança que não se é pai nem mãe, mas isso é o que precisa ser feito. Com o tempo, a criança vai passar a respeitar esse adulto, sabendo que ele não é o pai, mas a gratidão que essa criança vai ter vai fazer com que ela haja como um filho, mesmo que ela não seja filho. Ou seja, criar uma relação de corresponsabilidade com essa criança, mas com a verdade de que eu não sou pai, eu não sou a mãe. As crianças que são criadas por adultos, que não são os pais e as mães, precisam saber por que isso está acontecendo.
não é energeticamente saudável ficar no lugar do pai e da mãe sem que a criança saiba o que está acontecendo. Isso pode trazer muitos problemas no futuro. Mas se você é claro, objetivo e se coloca não como substituto, mas como alguém que vai ter que fazer as funções do pai e da mãe sem ser, isso funciona bem. Muito bem, Guida. Para a gente encerrar o vídeo, eu quero perguntar sobre um tema que está relacionado. Você falou aí sobre os pais serem inimigos kármicos, né, das crianças, ou os piores inimigos kármicos. Você falou um pouco melhor sobre isso no nosso primeiro vídeo sobre família, que vai estar aqui no card, vai estar na descrição. Mas eu quero saber sobre as pessoas que não são mais crianças, que crescem, que se tornam adultas e não conseguem eventualmente manter uma boa relação com os pais, não conseguem gostar muito dos pais e às vezes não por um motivo muito claro. Eu quero saber se isso é um grande problema, se as pessoas vão arder no mármore do inferno ou qualquer coisa parecida. Olha só, Murilo, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de dizer que as crianças são o tesouro da humanidade. Elas são aquilo que a humanidade tem de mais precioso, porque as crianças garantem o futuro da humanidade, não é? Sem crianças, a humanidade não tem futuro. Então, que seja qual for a circunstância, uma criança deve ser olhada assim. Ela é o futuro da humanidade, ela é o tesouro mais precioso. Temos que cuidar bem disso. E tudo fica bem, se houver essa postura interior nos adultos que cuidam de crianças que não são seus filhos. Agora vamos responder essa pergunta, porque é assim, nos 10 mandamentos não está escrito amar pai e mãe. Está escrito amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo como a ti mesmo, não tá? Mas não está escrito amar pai e mãe. Sabe por quê? É muito difícil. É muito difícil você chegar a amar aqueles piores inimigos kármicos com quem você passou os 21 anos, os primeiros 21 anos da sua vida ali, tendo que obedecer, dependendo deles. É muito difícil amar, por causa das questões que estão no inconsciente. É possível chegar a amar pai e mãe, mas é muito difícil. Normalmente isso acontece com a gente depois que a gente tem os nossos filhos, porque aí a gente vai ver o tamanho da encrenca e a gente começa a entender um pouco. Mas nenhum adulto deveria ficar preocupado porque não consegue amar seu pai e sua mãe. O que está escrito lá nos 10 mandamentos? Que nem são o código mais perfeito, mas sim, funcionou durante muito tempo. Tem a história dos 10 mandamentos também. Mas olha só, está escrito honrar pai e mãe. Honrar é reconhecer o valor. Então, eu não preciso amar meu pai e minha mãe, mas eu preciso reconhecer que eles cuidaram de mim até a idade adulta, que eles não me deixaram morrer, que eles ali mantiveram a minha sobrevivência e me ensinaram tudo o que eles sabiam. O jeito, às vezes, não é lá do jeito que a gente gostaria que fosse. O que eles nos ensinaram, às vezes a gente vai descobrir que não era bem assim, que é diferente, ou nós olhamos diferente. Mas é preciso uma gratidão, honrar, uma honra. Eu reconheço o lugar de vocês. E só, mais nada. Se você honrar, pode ser que você chegue a amar, mas você não vai chegar a amar seus pais se você achar que você é obrigado a amá-los, porque amor não funciona assim. Sabe o que é amor? Amor é eu aceito você como você é e me sinto aceito como eu sou. Coisa que leva décadas para acontecer, se é que acontece. Então, não, nenhum ser humano é obrigado a amar seu pai e sua mãe, mas é obrigado a ser grato e honrar. Na questão das constelações familiares, quando Bert Hellinger diz lá que os pais são maiores que os filhos, ele está se referindo ao espírito mortal do pai e da mãe,
que aceitaram o convite de serem pai e mãe dessa criança. Toda vez que você tiver dificuldade para amar seus pais, lembre-se de que eles aceitaram um convite seu. Foi você que pediu. Então, o que você precisa fazer? Obrigado. Eu fiz esse pedido e vocês aceitaram. Obrigado. Só isso. Não precisa passar disso. Não precisa ser mais do que gratidão. Gratidão já é uma grande coisa para sentir para o seu pai e sua mãe, mesmo que você ache que eles não foram bons para você. Por quê? Porque você não vem com manual. Eles vão ter que aprender na marra como lidar com você. E quando você tem seu filho, você entende isso. Então, não precisa amar, mas você precisa honrar o valor que eles tiveram na sua vida e precisa ser grato a eles, porque é graças a eles que você está vivo. Muito bem. Muito obrigado, Guida, por mais esta resposta. Quero agradecer também a Maria Fagundes por quem enviou essa pergunta tão importante. Quero convidar você que tem qualquer dúvida sobre este ou sobre qualquer outro tema para também nos escrever aqui pelos comentários ou também por e-mail. E quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito ou inscrita, e também nos acompanhar nas redes sociais. Os links estarão aqui na descrição. Guida, até o próximo vídeo. Então, Murilo, muito obrigada por hoje, muito obrigada a todos vocês que mandam perguntas e até o nosso próximo programa. Tchau, pessoal.